que é o Amazon DynamoDB? O Amazon DynamoDB é um banco de dados NoSQL ou NoSQL, rápido e flexível para todas as aplicações que precisem de consistência, latência de milissegundos de um dígito em qualquer escala, ou seja, é um banco extremamente rápido por se tratar também de NoSQL. Ele é um banco de dados totalmente gerenciável que suporta tanto modelos de documentos e valores-chave, ou seja, você pode armazenar dados como também anexar arquivos. Sua flexibilidade de modelo de dados e performance confiável torna uma excelente opção para mobile, por ser extremamente veloz, web, games, adtech, IoT e tantas outras aplicações que necessitem de performance. Então, o básico de DynamoDB, o que a gente precisa saber conceitualmente? O armazenamento dele é em storage SSD, é por isso que ele é tão rápido. Ele é distribuído por 3 data centers distintos geograficamente, então torna a sua recuperação a desastres alta. E ele tem 2 modelos de leitura, a leitura consistente eventual ou eventual consistent read, que é o padrão dele, e o strongly consistent read, que a tradução literal fica a leitura forte consistente. Então, qual que é a diferença básica entre as duas? A leitura consistente eventual, que é a padrão, quer dizer que a consistência em todas as cópias de dados geralmente é alcançada em 1 segundo, geralmente. E repetir uma leitura após um curto período de tempo deve retornar os dados atualizados, ou seja, é o melhor desempenho para leitura. Agora, quando a gente fala do Strongly Consistent Read, que é a leitura forte consistente, quer dizer o quê? Que uma leitura fortemente consistente retorna um resultado que reflete todas as gravações que receberam uma resposta bem-sucedida antes da leitura, ou seja, ele replica em todos os nós para poder dar a leitura consistente. Então, quer dizer que já foi replicada em todas, então pode ser um pouco mais demorada. Então, as dicas para a gente entender, básico de DynamoDB, o armazenamento ele é feito sempre em storage SSD, nunca em discos magnéticos. A distribuição por 3 data centers distintos geograficamente, então torna ele forte para estar com uma disponibilidade em caso de desastre, e ele tem 2 modelos de leitura, a leitura consistente eventual e a leitura forte consistente, ou seja, eventual consistent read e a strongly consistent read. O que é um index, né? Em bancos de dados de SQL, um índice é uma estrutura de dados que permite realizar pesquisas rápidas em colunas específicas de uma tabela. Você seleciona as colunas que você deseja incluir no índice e executa suas pesquisas no índice, em vez de ser num conjunto de dados inteiro que fica muito mais rápido. No DynamoDB, a gente tem 2 tipos de índice que são suportados para ajudar a acelerar suas consultas. Quais são elas? O índice secundário local, que em inglês é o Local Secondary Index, e o índice global secundário, que é o Global Secondary Index. Então vamos lá, índice secundário local ou Local Secondary Index. Só pode ser criado quando você está criando a sua tabela. Frisem muito bem isso, tá? Tem muita pegadinha na prova de certificação do developer sobre isso. Então lá, só pode ser criado o índice secundário local, que é o Local Secondary Index, quando você está criando a sua tabela, ou seja, quando ela nasce. Você não pode adicionar, remover ou modificar mais tarde. Então, criou, já era. Tem a mesma chave de partição que é a partition key da sua tabela original, mas também tem uma chave de classificação diferente, que é a sort key. Oferece uma visão diferente dos seus dados que são organizados de acordo com uma chave de classificação alternativa, que é a sort key. E todas as consultas baseadas nessa chave de classificação são muito mais rápidas do que usar o índice da tabela principal. Tá? Então, por exemplo, chave de partição, ID usada, e chave de classificação, data de criação da conta. E o índice global secundário, que é o Global Secondary Index. Você pode, né, ao criar a sua tabela, ou também adicionar esse índice global mais tarde. A chave de partição é diferente, bem como uma chave de classificação diferente. Portanto, não há. Aliás, ele dá uma visão diferente dos dados. Acelera qualquer consulta relacionada a essa partição alternativa e a chave de classificação. Exemplo, né, a chave de partição endereço de e-mail e a chave de classificação última data de login. Então, para a gente entender, né,
Os índices eles permitem consultas rápidas em colunas de dados específicas, fornece uma visão diferente dos dados com base na partição ou na chave de classificação alternativa, e é importante a gente entender as diferenças. Então, assim, tem essa tabelinha aqui para a gente entender, local e global. A principal diferença aqui sempre cai em prova, tá? O local tem que ser criado ao criar sua tabela, o global pode ser criado a qualquer tempo. Eles usam sort keys diferentes, e no caso do Local Secondary Index, a mesma partition key da sua tabela, e no global pode ser uma partition key diferente. Então, gravem isso, que isso cai muito, a gente só precisa desses conceitos. Então, é isso sobre índices. Então, vamos lá. Primeiro, o que é uma query? Uma query de consulta encontra itens em uma tabela com base no atributo de chave primária e um valor distinto para pesquisar. Exemplo, selecionar um item cujo ID do usuário seja igual a 300. Então, por exemplo, a gente tem lá 300 usuários, então a gente faz um select no ID igual a 300. Ele seleciona todos os atributos para aquele item, então ele vai trazer o nome, o sobrenome, e-mail e quaisquer outros dados que tenham. E a query, né? Usa um nome e valor de chave de classificação opcional, que é o sort key para refinar os resultados. Então, se a sua chave de classificação for uma de data e hora, você pode refinar a fila para selecionar apenas os itens com data e hora nos últimos 7 dias. Por padrão, uma query retorna todos os atributos para os itens, mas você pode usar o parâmetro Project Expression se quiser que a consulta retorne apenas os atributos específicos que você deseja. E então, por exemplo, se você quiser ver apenas o endereço de e-mail em vez de todos os atributos. Então, os resultados são sempre classificados pela chave de classificação sort key. A ordem numérica padrão é crescente, ou seja, 1, 2, 3, 4. Os valores de código de caracteres ASCII. Você pode inverter a ordem definindo o parâmetro scan index forward como false. E por padrão as consultas são eventualmente consistentes, que é eventually consistent. E você precisa definir explicitamente a consulta para ser fortemente consistente, que é strongly consistent. Então, o que é o scan? Uma operação de scan examina todos os itens em uma tabela. Por padrão, retorna todos os atributos dos dados. Se a gente for usar o parâmetro Project Expression para refinar o scan, para apenas os resultados com atributos que a gente deseja, a gente pode utilizar. E aí usar, né, query ou scan, né? A query é muito mais eficiente que o scan. O scan ele busca toda a tabela, então ele filtra os valores para prover o resultado desejado, removendo assim dados indesejáveis. Isso adiciona um passo extra de remover os dados que você não quer. E conforme o crescimento da sua tabela, o scan, logicamente, ele vai demorar mais porque ele tem que varrer muito mais informações do que a query. E a operação de scan em uma tabela grande pode usar recursos provisionados para uma tabela maior em apenas uma operação. Então você acaba gastando mais recursos, gastando mesmo, né, dinheiro. E como a gente melhora a performance? Você pode reduzir o impacto de uma query ou de um scan definindo um tamanho de página menor, que usa menos operações de leitura. Por exemplo, você pode definir para retornar só até 40 itens. E um número maior de operações menores permitirá que outras solicitações sejam bem-sucedidas sem a limitação. Então, também é importante a gente evitar usar operações de varredura, se puder, e criar tabelas de forma que você possa usar as APIs de query, de get ou de batch get Einstein. E, além disso, por padrão, uma operação de scan, ele processa todos os dados sequencialmente, retornando incrementos de 1 mega antes de prosseguir para recuperar o próximo 1 mega de dados. E ele só pode verificar uma partição por vez. Você pode configurar o DynamoDB para usar scans paralelos, ou seja, ao mesmo tempo, dividindo logicamente uma tabela ou índice em segmentos, além disso varrendo cada segmento em paralelo. É melhor evitar scan paralelo se sua tabela ou índice já estiver incorrendo, né, tendo atividades pesadas de leitura ou gravação de outros aplicativos. E as dicas que a gente tem, uma operação de query, ela encontra itens em sua tabela usando apenas a primary key. Você informa a primary key e um valor distinto para efetuar a sua busca. E uma operação de scan, ela examina todos os itens em sua tabela. Por padrão, retorna todos os atributos de dados e usando o parâmetro Project Expression, a gente pode refinar os resultados.
Os resultados de query são sempre ordenados pela sorte key, caso exista. São sempre ordenados em ordem crescente, lembra 1, 2, 3, 4 por aí vai. E configurando o parâmetro scanIndexForward como falso, a gente reverte a ordem das queries apenas. E as operações de query, elas são geralmente muito mais eficientes que o scan. Vamos lá, como é que ela funciona? As cobranças se aplicam para leitura, escrita e armazenamento de dados. Com a precificação sob demanda, você não precisa especificar seus requisitos. O DynamoDB instantaneamente escala para cima e para baixo baseado na atividade de sua aplicação. É uma boa opção para workloads imprevisíveis e você paga apenas pelo que você usa, pay per request. E aí, qual o modelo que a gente usa, né? A capacidade provisionada ou a capacidade sob demanda? Então vamos lá, sobre a demanda. Quando você tem workloads desconhecidos, quando a aplicação é nova, quando o seu tráfego de aplicação não tem previsão inicial, ou quando você quer realmente pagar sob demanda, ou você tem picos altos ou pequenos em carga. Já a capacidade provisionada é quando você já pode estimar os requisitos de capacidade de leitura e escrita, tem um tráfego previsível estimado e o tráfego da aplicação é consistente ou aumenta de maneira gradual. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que ter muita calma. É uma aula bem complexazinha. É importante a gente, se tiver aí papel e caneta, tá? Não é um tópico que ele cai demais ali em prova de certificação, mas sempre cai uma outra conta. Quando eu fiz, confesso que caíram só 2 ou 3 questões, mas não é uma coisa muito difícil depois que a gente olha. Então, como recomendação, dá uma olhada 2, 3, até 4 vezes nessa aula, até cansar, porque são conceitos novos, tá? Então vamos lá, unidades de capacidade de leitura e escrita. O rendimento provisionado do DynamoDB é medido em unidades de capacidade. Então a primeira coisa que a gente tem para entender é isso. Segundo, ao criar a sua tabela, você especifica seus requisitos em termos de unidades de capacidade de leitura e unidade de capacidade de gravação. Uma unidade de capacidade de gravação é igual a 1 vezes 1 KB de gravação por segundo. Uma vez unidade de capacidade de leitura é igual a 1 vezes leitura fortemente consistente de 4 KB por segundo. Ou 2 vezes leitura eventualmente consistente de 4 KB por segundo. É o padrão. Então, um exemplo de configuração para a gente entender essas contas. Vamos lá. Uma tabela com 5 unidades de capacidade de leitura e 5 unidades de gravação. Esta configuração será capaz de realizar 5 vezes 4 KB de leitura fortemente consistentes, que é igual a 20 KB por segundo, que é 5 vezes 4, e 2 vezes mais eventualmente consistentes, que é 40, que é o dobro. Então, 5 vezes 1 KB de escrita é igual a 5 KB por segundo, e se o seu aplicativo lê ou grava itens maiores, ele consumirá mais unidades de capacidade e também vai custar mais. Vamos para outro exemplo. Se seu aplicativo precisa ler 80 itens, né, linhas de tabela por segundo, no Strongly Consistent Reads. Cada item tem 3K de tamanho, você precisa de leituras fortemente consistentes. Então, primeiro calcula quantas unidades de capacidade de leitura são necessárias para cada leitura, que é o tamanho de cada item dividido por 4 KB. 3 dividido por 4 é 0,75. A gente sempre arredonda para o número inteiro mais próximo, ou seja, cada leitura vai precisar de 1 vezes a unidade de capacidade de leitura por operação de leitura. Então, multiplicando pelo número de leituras por segundo que a gente precisa de 80 itens, é igual a 80. E eventual consistency reads, né? Eventually consistent reads. Se o seu aplicativo precisa de 80 itens de linhas por segundo, cada item tem 3K, você precisa de leituras eventualmente consistentes, você faz o mesmo cálculo. No entanto, como isso é para leituras eventualmente consistentes, eventually consistent reads, e você obtém 2 vezes 4 KB de leitura por segundo, ou o dobro da taxa de transferência de leituras strongly consistent, tamanho de cada item dividido por 4, 3 dividido por 4 é 0,75, arredondando para o número inteiro mais próximo é igual a 1. Multiplica pelo número de leituras por segundo é igual a 80. Dividindo 80 por 2, então você só precisa de 40 unidades, porque Eventually Consistent Reads ele precisa de menos recursos de capacidade. Tá certo? Então vamos lá. Unidades de escrita. Você precisa escrever 100 itens por segundo. Cada item tem 512 bytes. Primeiro calcula quantas unidades de capacidade de escrita para tamanho de cada item dividido por 1 KB para cada unidade de capacidade de escrita. 512 dividido por 1 é igual a 0,5.
Arredondando para cima, você tem que cada unidade de escrita é igual a uma unidade de capacidade de escrita por operação de escrita. Multiplicando pelo número de escritas por segundo é igual a 100 unidades de escritas necessárias. Então, o que a gente tem que ver como dicas? O processamento de transferência, que é o Throughput Provisioning, é medido em unidades de capacidade. 1 vezes unidade de capacidade de gravação é 1 vezes 1 gravação por segundo. Unidade de capacidade de leitura é 1 vezes 4 de leitura fortemente consistente. Ou 2 vezes 4 cabais de leitura para eventualmente consistentes. Então, eventualmente é sempre o dobro, tá? Porque ele custa menos. Tudo bem? Então, o que é o DAX? O DynamoDB Accelerator, ou DAX, é um cache in memory totalmente gerenciado e agrupado para o DynamoDB. Oferece uma melhoria de desempenho de leitura de até 10 vezes, o desempenho de microsegundos para milhões de solicitações por segundo, é ideal para cargas de trabalho pesadas, né, aquelas também chamadas de heavy, ou que tem cargas enrajadas, por exemplo, aplicativos de leilão, jogos e sites de varejo durante, por exemplo, promoções de Black Friday. Como é que o DAX ele funciona? O DAX é uma gravação por meio de serviço em cache. Isso significa que os dados eles são gravados no cache e também no armazenamento de back-end ao mesmo tempo. Permite que você aponte suas chamadas de API do DynamoDB para o cluster DAX. Se o item que você está consultando estiver no cache, né, um acerto no cache, o DAX retornará o resultado ao aplicativo. Se o item não estiver disponível, também chamado de perda de cache, o DAX executa uma operação getItem, eventualmente consistente, contra o DynamoDB. A recuperação de dados do DAX ele reduz a carga de leitura nas tabelas do DynamoDB. E também pode ser capaz de reduzir a capacidade de leitura provisionada. Onde não usar o DAX? Atende somente leitura eventualmente consistente, portanto não é adequado para aplicativos que requerem as leituras fortemente consistentes, aplicativos que são intensivos em escrita, aplicativos que não realizam muitas operações de leitura, aplicativos que não requerem tempos de respostas de microsegundos. Também fornece cache memória para tabelas do DynamoDB, melhora os tempos de resposta apenas para leituras eventualmente consistentes e você aponta a sua chamada de API para o cluster do DAX em vez de ser diretamente para a sua tabela. Então você tem como se fosse um front-end para a sua tabela. E se o item que você estiver consultando estiver no cache, o DAX retornará. Caso contrário, ele executa uma operação getItem eventualmente consistente em sua tabela do DynamoDB. Lembrando que ele não é adequado para aplicativos de gravação intensiva ou aplicativos que exijam leituras fortemente consistentes. Então vamos lá, o que são as transações no DynamoDB? As transações têm esse termo ACID, né? São atômicas, consistentes, isoladas e duráveis. O que isso quer dizer? Que são propriedades que cada transação deve ser atômica. Ler ou gravar vários itens em várias tabelas como uma operação tudo ou nada. Então, o que isso quer dizer? Ele verifica sempre se há uma condição ou um pré-requisito antes de escrever uma tabela. Então, isso garante que sempre vai ser consistente e isolável. Se atende essas duas condições, ela consequentemente vai ser durável porque não teve nenhuma concorrência. Então, com isso, as transações elas devem e são isoladas, não existindo nenhuma dependência. Tudo bem?